ao Juruna, líder comunitário, aos membros da JS, o Wesley, que recentemente, dia 7, organizou o primeiro Coisas de Rua, aqui em Campo Bom, uma atividade do movimento hip hop, ao Dênia, presidente da UJS, do Centro Cultural Marcelo Brino, e a Jade também, que recentemente passou no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Nós da UJS de Campo Bom, que esse ano estamos recebendo de volta de Santa Maria o Nalan, que se formou em Direito lá, estamos perdendo a Jade, né, para a Universidade de Santa Maria. Mas é por uma boa causa. Bom, eu queria iniciar primeiro sobre a questão, passamos o mês de março, não encaminhamos um requerimento aqui nessa casa, que seria votado no dia 9, no CTG, a pedido do presidente, de que não protocolássemos nenhuma matéria naquela sessão especial do CTG e do rodeio. Então, cumprimos a nossa palavra de não encaminhar nenhuma matéria. E encaminharemos, então, um requerimento solicitando ao Executivo para que efetive a nossa proposta de criação do Conselho Municipal de Política Pública da Mulher, que o próprio Executivo acolheu e nos devolveu para essa Câmara na votação do Plano Plurianual, em 2013 ainda, e aguardamos então que seja efetivado essa política. Acho que nenhuma homenagem no dia 8 de março, no mês da mulher, poderia ser maior do que efetivar uma ferramenta de enfrentamento à violência. E daí aqui, discordando do vereador que me antecedeu, eu quero louvar sim a medida da presidente da lei do feminicídio, porque a violência contra a mulher, ela tem uma nuance e ela tem um aspecto cultural e histórico diferenciado no nosso país. A cada 5 minutos, uma mulher é assassinada pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. O assassinato da mulher, ele é um problema social, cultural diferenciado. A condição de desprivilégio da mulher na sociedade, onde hoje vemos ela ocupando maior espaço, por exemplo, como liderança em empresas, como liderança na família, no mercado de trabalho, nas universidades, ao mesmo tempo ainda ela recebe menos do que os homens na mesma função. Elas ocupam muito menos espaço nos espaços de poder das instituições. Então, acho que é mais uma medida para estar construindo equidade, que é diferente do que igualdade. Concedo, vereador. Até para contribuir com esse raciocínio também, eu entendo que tudo que venha a somar para vir a proteger as nossas mulheres, as nossas mães, filhas, tudo é válido. Mas quero dizer assim, que se o senhor for consultar um advogado, na realidade o Código Penal já tem esse amparo. Eles só fizeram um margem em cima da situação que na realidade já existe. A pena do crime hediondo é essa. E na realidade o negro sofre muito, a criança sofre muito, tanto que em São Paulo agora, um pai matou os 2 filhos gêmeos, que não quis reconhecer a paternidade, a mãe queria que ele reconhecesse, ele não quis, que ele já era casado, matou as 2 crianças. O tratamento precisa ser igual. Seria isso, muito obrigado. Agradeço a parte, vereador Osóias, e mantenho a posição de que a luta pelos direitos da mulher e a igualdade de oportunidades, a igualdade de tratamento, ela está em curso. Infelizmente, não temos ainda a sociedade que seria o ideal. E quero saudar aqui também, não está presente o Thiago, que é membro da União da Juventude Socialista, que é o representante dos jovens trabalhadores no Conselho Estadual de Juventude, que teve reunião essa semana e teve notícias do novo governo estadual, que apresentou que não investirá e não dará o suporte para o Conselho Estadual de Juventude, que terá uma agenda política de uma militância voluntária dessas lideranças de vários segmentos da juventude que ocupam espaço nesse conselho.
e tirou uma agenda que vai defender a reforma política, né, vai propor ações de enfrentamento ao contexto de extermínio da juventude, lutar por mais escolas técnicas, pelo Bolsa Rural ao jovem, que é um problema social que nós temos o êxito rural do jovem ainda na nossa sociedade, principalmente na agricultura familiar, e vai efetuar um estudo sobre uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho sobre a participação do jovem no mercado de trabalho. Bom, enquanto as manifestações e essa reivindicação do impeachment da presidente Dilma, reiterar, enquanto vereador, enquanto PCdoB, que defendo a democracia, defendo a livre manifestação, inclusive dos manifestantes que atacam um determinado partido, às vezes até esquecendo que quase todos e muitos outros partidos, né, e tem partidos que na própria lista recente da Lava Jato aí tem participação muito maior do que o partido da presidenta, né? Nós atacamos a corrupção e os corruptos independente de partido ou não partido, né? Inclusive não defendemos a privatização como projeto de sociedade, neoliberalismo, como princípio para a nossa economia, porque nas empresas privadas a corrupção é maior ainda do que no espaço público, né? Hoje, por exemplo, a equipe financeira do presidente Obama é uma direção inteira de um banco que faliu, que tinha caixa 2 e que roubou dinheiro de muitas empresas e muitos cidadãos nos Estados Unidos. Então, esse não é o modelo que a gente quer. E se formos pesquisar na nossa cidade, na nossa região, né, tem muitas empresas aí que acabam quebrando pela corrupção ocorrida dentro da empresa. E a corrupção é um problema que tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. Infelizmente, no Brasil, usamos a expressão do jeitinho brasileiro, mas não é só aqui que temos essa nuance. Apesar de o primeiro documento do nosso país, que é a Carta do Pero Vaz de Caminho, ela termina com ele pedindo um emprego para o primo lá em Portugal, para o rei. Então, e muitas dessas pessoas, né, inclusive que participaram da minúscula manifestação em Campo Bom, partem daquela lógica de a corrupção é um bom negócio que eu não fiz parte, né? Nós não entendemos dessa forma, né? Corrupção, ela tem que ser corrompida, tem que ser enfrentada, né? E independente de quem seja e quando seja, e tem que ser enfrentada com inovação, com inteligência, com consciência e não com ódio, né? Até porque quero deixar aqui que do impeachment do presidente Collor para o pedido de impeachment para Dilma, no impeachment do Collor não tinha suástica, não tinha bandeira do integralismo, não tinha pedido para ditadura, né? E o momento econômico que o país vivia era outro. Então, o que existe nesse momento, sim, como o vereador Vitor colocou aqui, é uma produção de um clima, de uma histeria que não existe. E, para encerrar, quero colocar aqui frases do Santos Dumont, que coloca o seguinte: inventar é imaginar o que ninguém pensou, é acreditar no que ninguém jurou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou inventar. Inventar é transcender. Essa frase é do Santos Dumont. E copiar não é feio, né? Horrível é copiar o absurdo, é copiar o inumano, é copiar e imitar a intolerância, que a nossa história, infelizmente, tem registro, está mostrando, tem acesso com materiais e com pesquisa para toda a sociedade do que vivemos em 64, o que era atacado em 64 e o que é atacado agora, né? Então acho que a saída para o nosso país é uma reforma política ampla e democrática. Para mim, se trocasse só a presidente Dilma fosse resolver, tranquilo, eu apoiaria. Só que eu acredito que nem Aécio Neves, nem Michel Temer, nem o Renan Calheiros, nem o Cunha e nem o exército do país é mais a favor de uma reforma política ampla e democrática do que a presidenta Dilma. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Continua a livre palavra o próximo vereador inscrito, o vereador Marinho. Eu tenho regimento aos 10 minutos.
presidente, colega